Boa noite a todos. Alguns de vocês estiveram no recital, já ficaram com um gosto medieval das cantigas de amor. Tudo aquilo que nós ouvimos foi escrito por Dom Dinis. Tudo. Foi apresentado num português jamais moderno, porque se formos ler o português do tempo de Dom Dinis mesmo, seria mais... Consegue-se perceber algumas palavras-chave que temos que assimilar e depois seria possível perceber. Hoje vamos então falar de Dom Dinis e as cortes de amor. Para quem já está familiarizado com as atividades da escola, já este ano, mas e o ano passado, creio que já fizemos conferências só sobre as cortes de amor, só sobre os trovadores, e tudo isto acaba por se ligar. É tudo muito misterioso, não há uma, como é que eu ia dizer, uma verdade absoluta sobre toda esta questão dos trovadores, porque é tudo muito aberto. É tudo muito aberto. Para alguns o trobar era uma forma de canção litúrgica, enquanto que para outro o trobar vem do trouver, vem do encontrar. Portanto, é muito mais do que isso. Hoje vamos começar com Dom Dinis e as cortes de amor. Vamos começar por vamos contextualizar um pouco Dom Dinis, vamos conhecê-lo, está bem? E depois vamos à sua parte mais cultural, à parte mais poética. É que não se consegue apreciar em toda a sua amplitude uma parte se não conhecermos a outra. E é muito curioso que o estudo da história, aliás, um dos pilares do curso de filosofia que se falava agora há pouco, pelo menos quando se começa imediatamente, é o estudo da história. Porque quando nós começamos a estudar história, aprendemos a amar as coisas. E dá-nos um grande poder de enraizamento no próprio presente. É muito curioso. Portanto, Dom Dinis... Vamos ligar isto. Portanto, quem foi Dom Dinis? Foi o 6º rei de Portugal. Acho que já é um bom começo. Pronto. Ascendeu ao trono em 1279, tinha 18 anos, porque nasceu em 1261, e o seu passamento, quando passou para a outra margem, foi em 1325. Assim governou 46 anos Dom Dinis, o Lavrador. Ficou com este título, digamos, para a posteridade. Para alguns, o príncipe dos poetas. Pelo menos daquele tempo. E para nos contextualizarmos, antes de Dom Dinis temos uma guerra civil entre Dom Sancho II e aquele que viria a ser Dom Afonso III, mas que aqui é o famoso Afonso o Bolonhês. Porque, resumindo, não é o tópico de hoje, mas Dom Sancho não estava a governar o reino com justiça. Então toda uma série de queixas, foi envolvido o papado, ouviu as queixas dos emissários portugueses e decidiu-se que não estava mais apto para governar e teria que governar Afonso. Dom Sancho II não deixou o trono de qualquer maneira, ofereceu resistência e houve então esta guerra civil que terminou em 48 com a vitória de Afonso o Bolonhês. Em 49, Afonso III acaba de conquistar o que faltava do Algarve. Havia uns pequenos núcleos de resistência ainda dos mouros. E em 53, Dom Afonso III casa-se com a princesa Beatriz de Castela, filha de Afonso X, o Sábio. E isto vai ser muito importante porque Afonso X foi ele também avô, portanto, de Dom Dinis, um dos grandes trovadores desta época. Deixou-nos as famosas cantigas de Santa Maria, que é muito fácil de ouvirmos Pronto, pegamos no telemóvel, podemos ir na internet ouvir, e é uma delícia. A sonoridade medieval pode-nos custar um pouco ao início, mas quando começamos a entrar, é como qualquer coisa, desde que seja realmente de um certo nível, digamos assim. Continuando, em 61 nasceu Dom Dinis, em 63, isto é importante, nasceu o infante Afonso, o seu irmão. Isto é importante porquê? Porque o seu pai, Afonso III, já era casado
com uma outra dama, com uma outra senhora. E Dom Dinis nasceu quando o Papa ainda não tinha legitimado esse casamento. O seu irmão nasceu quando o casamento já tinha sido legitimado. Conclusão, o irmão de Dom Dinis dizia que ele tinha direito ao trono. Portanto, quando ele acaba depois por ascender ao trono, uma das primeiras coisas que teve que resolver foi este conflito com o seu irmão, porque Dom Dinis é quem tinha que governar, não era o irmão achava que não era. E foi mais um episódio da história de Portugal. Em 67 é importante porque acontece o Tratado de Badajoz e Afonso X renuncia ao Algarve, de certa forma. Acaba por se resolver a questão de Castelo e Portugal e Afonso X diz que muito bem, isto vai ficar para o seu neto. Neste caso, ficou para Dom Dinis. Portanto, foi uma forma diplomática nós acabarmos formalmente de conquistar o território. Foi a conquista formal do que tinham feito as armas antes. É um mapa, só para nos situarmos, muito provavelmente não é um mapa rigoroso daquela época, mas só para termos uma ideia. Portanto, Portugal, Castela, ficaria aqui Leão, não é? Leão e Castela, e Aragão. Isto é muito importante porque por Dom Dinis vai se casar com a princesa de Aragão, a famosa Rainha Santa Isabel. E aqui temos Génova, que também era muito importante, porque nesta altura era a República de Génova. E era a potência marítima da época. E Aragão não era só esta zona do hoje poderíamos dizer a Catalunha. Era tudo isto. Pertencia a tudo isto. E aqui estamos na fronteira com o sul de França, que é fundamental, que é de onde vêm os famosos trovadores da Provença, da Occitânia. É muito importante irmos juntando todos estes pequenos pontos. Em 79, Dom Dinis é aclamado rei em Lisboa. Lisboa começava cada vez mais a ter grande preponderância. E herdou aquilo que temos aqui como uma maldição eclesiástica e o primeiro conflito familiar. O primeiro conflito familiar, como tinha acabado de mencionar há pouco, foi com o seu irmão e só foi resolvido, houve várias batalhas, várias escaramuças, se quisermos, e em 1299, portanto vejam bem a distância, ainda o seu irmão está com esta questão e dessa guerra de Porto Alegre, onde aqui finalmente esta questão ficou resolvida. Mas antes tinha havido ronchas e a questão com a Igreja foi muito importante. Ora, resumindo muito, a Igreja estava a ter cada vez mais poder porque, simplificando bastante, eu falecia, uma parte tinha que ir para a Igreja, o meu filho falecia, outra parte tinha que ir para a Igreja, o meu neto falecia, portanto chegou a um ponto que praticamente grande parte das propriedades eram da Igreja. E quando começou-se, já antes de Afonso III, mas Afonso III vincou bastante este ponto, a fazer, hoje chamaríamos fiscalização. Se calhar hoje falta bastante, fiscalizar exatamente aquilo que é legal e que não é legal. Ora, veio-se a perceber que grande parte das propriedades da Igreja tinham que ir para a coroa, porque isto gerou, claro, um grande conflito com o clero. De forma que o Papa daquela altura disse ao pai de Dom Dinis, Afonso, o senhor não pode fazer isto. Se fizer isto, é excomungado. E se não obedecer, a seguir, tem os interditos. Na altura, a excomunhão, pensem que estamos numa época medieval. A presença de Deus é muito forte. Ser excomungado é ficar completamente fora, né, de tudo aquilo que são ritos sagrados e, dentro do que eu conheço, havia mesmo uma cerimónia em que se nomeavam as pessoas, em que os bibos amaldiçoavam as pessoas, tinha velas, as velas depois eram queimadas ao contrário, enterradas na terra. Era algo muito forte. A pessoa, algo de excomunhão, era algo bastante forte. Se não obedecesse, tinha um interdito local, que era onde estivesse a ser excomungado, nesse espaço, nessa localidade, não se faziam ritos religiosos. Imaginem, para uma mentalidade profundamente religiosa, não ter missa, não ter sacramentos, era muito, muito, muito difícil. Mas o Papa foi mais longe. Interditou o reino inteiro.
interditou Portugal inteiro. Portugal inteiro não pode ter sacramentos. Não pode ter missa, não se pode dar missa, os mortos não podem ser enterrados com os preceitos religiosos, e chegou ainda mais longe a dizer que todo o povo tinha de obedecer ao seu rei. Portanto, ele já não tinha, o povo não tinha mais o dever de obedecer. Portanto, vejam aquilo que Dom Dinis herdou. Dom Dinis não teve muito medo da Igreja. Isto é muito interessante para depois vermos o que é que se passou. Passaram-se anos até 1289, a famosa Concordata, em que o clero tinha 40 queixas e os emissários de Dom Dinis responderam uma a uma. Pronto. Então, para o ponto 1, vamos chegar a este acordo. Para o ponto 2, vamos chegar àquele acordo. Passados uns anos, em 92, acrescentaram-se ainda 11. Portanto, não era exatamente o que a coroa queria, mas também não é exatamente aquilo que o clero queria. Portanto, foi um ato, cá está, diplomático, o reino finalmente voltou a ter missas, voltou a ter sacramentos, e este aspecto ficou resolvido com Dom Dinis do ponto de vista diplomático. Importantíssimo, 89 também é o ano em que se casa com Isabel de Aragão, como vimos antes, daquela parte daquilo que hoje é Espanha, a Catalunha, de certa forma, e a Guerra de Porto Alegre também já vimos. Resumindo bastante aqui a bandeira, porque é com Dom Afonso III que passamos a ter esta bandeira na altura, porque era para distinguir em batalha as bandeiras de Dom Sancho II e Afonso III, e Dom Dinis levou a cabo uma tentativa de centralização do poder e a defesa dos direitos da coroa. Portanto, as inquirições era a fiscalização das propriedades, essencialmente. Tanto de nobres como do clero, perceber exatamente o que é que eles tinham e de onde é que lhe vinha o direito de propriedade. Porque muitas vezes era falsificado, era usurpado. E, portanto, isto, como é evidente, gerou muitos conflitos. A nível da jurisprudência também foi centralizando aquilo que eram as tarefas dos juízes, digamos assim, a questão da justiça, o poder judicial. E a nível da atividade económica foi muito importante na agricultura, no comércio, lato senso, na marinha. Na agricultura, aqui temos os sistemas de empresamento. Por exemplo, ele mandou secar muitas terras, se quisermos, muitos hectares passaram a ser cultiváveis e, consoante as diferentes regiões, adotou diferentes sistemas de organização. Entre o Douro e Minho foi um, naquilo que o Alentejo foi outro, entre Trás-os-Montes foi outro. Portanto, vejam como ele, como é que eu ia dizer, conhecia a alma do seu povo. E como ele sabia que não podia aplicar o mesmo sistema uniformemente, na horizontal, a todo o reino. Não, cada parte específica do reino teve um sistema diferente. Segundo alguns historiadores, esta é uma das raízes da sua grande popularidade no povo, que ainda hoje nos teria então chegado. No comércio, fomentou a extração de minérios, a ideia do famoso Pinhal de Leiria. Estivemos agora numa recriação do Pinhal de Leiria. Segundo alguns, ele não mandou plantar o pinhal, o que fez foi mudar o tipo de pinheiros que eram plantados, mas teve um importante papel porque, de certa forma, preparou economicamente o reino para aquilo que viria a ser o seu apogeu com os descobrimentos. Na Marinha, por exemplo, mandou então vir a pessoa mais importante, o Almirante Mor, de Génova, que na altura era a grande potência marítima. Para quê? Para que se começasse a saber como se constroem barcos em Portugal, para se perceber cada vez mais daquilo que era a ciência náutica. Portanto, vejam como ele preparou e como teve poder, digamos, negocial para trazer simplesmente a pessoa de referência da República de Génova para Portugal. Para começar cada vez mais a seguir este caminho. A ideia das feiras francas fomentou muito as feiras francas. As feiras francas eram essencialmente os comerciantes podem se juntar e não têm que pagar imposto. Ou seja, é uma feira livre de imposto, o que na altura fomentava bastante a atividade económica. Como veem, as questões não são tão diferentes das nossas hoje em dia, em alguns aspectos. Continuamos só a fazer um breve esquiço biográfico para vermos o prestígio que ele tinha. Os próprios reis de Castela, de Aragão, o próprio Papa pediram-lhe para ele arbitrar uma disputa internacional entre estes reis, porque ele tinha este prestígio. Então ele foi lá, resolver o litígio, conversar com todos, fazer esta mediação que tão bem fazia Isabel de Aragão também. O Tratado de Alcanices
fundamental, porque aqui é quando Portugal fecha formalmente as suas fronteiras, até hoje. Diz que ele aproveitou muito bem o momento de sucessão em Castela, em que o rei era muito jovem, ele aproveitou para fazer este tratado e diz que a rainha de Castela nunca lhe perdoou isto. Porque ele jogou tão bem, no momento tão oportuno, conseguiu fechar este tópico, o Algarve é português, não se fala mais disto, entre aspas, e ali, do ponto de vista formal, ficou muito difícil a seguir. Se bem que na Realpolitik costuma-se falar, os tratados não são para se cumprirem, não é? Mas nesta altura, eventualmente, este funcionou bastante bem. Isto é fundamental. A criação da Ordem de Cristo. Os Templários tinham sido extintos. E tinham ordem para serem presos, interrogados, foram torturados, como sabem, em França foram mesmo queimados. Em Portugal, não. A ordem do Papa era que todas as propriedades da Ordem dos Templários teria que passar para a Ordem dos Hospitalários. Mas Dom Dinis respondeu da seguinte forma: Senhor Papa, é que as propriedades da Ordem do Templo, na verdade, não são da Ordem do Templo. São da coroa. Eles só usufruem daquilo que nós lhes permitimos. Se nós agora alienarmos os bens todos, é uma grande afronta à coroa e ao povo português. E conseguiu, entre esta mestria diplomática e outras, conseguir então, essencialmente, transformar a Ordem dos Templários em Portugal na Ordem de Cristo. Grande parte dos cavaleiros passaram para esta ordem e passou a ser mais uma cavalaria marítima, se quisermos assim. Não é? Que teve a sua sede inicialmente em Castro Marim, mas muito depressa passou para aquilo que já era a sede templária, que era Tomar. Portanto, que Dom Dinis tinha uma afiliação muito próxima a esta Ordem dos Templários para a ter protegido desta forma, cá está, não temos evidências, a não ser a dedução quase lógica dos factos históricos. Não é? A famosa Batalha de Alvalade, isto porquê? Porque, e é a imagem que temos aqui, o seu filho, que viria a ser Dom Afonso IV, ficou muito preocupado porque Dom Dinis tinha designado como mordomo-mor do reino, que seria hoje o nosso primeiro-ministro, um seu filho bastardo, Afonso Sanches. E ele já era mordomo-mor há muitos anos. Entretanto, este filho legítimo, o futuro Afonso IV, começou essencialmente a provocar desacatos em todo o reino, provocar muita violência, incendiar localidades, provocar batalhas, essencialmente provocar a anarquia. Mas estes desacatos já vinham de muito antes. O seu filho e Dom Dinis tiveram... Portanto, vejam que foi um rei que conseguiu tratar com o clero, teve de tratar com o irmão, teve de tratar com o filho e pelo meio conseguiu escrever poesia como já lá vamos ver. Então, na famosa Batalha de Alvalade, os exércitos vão se enfrentar e é quando a rainha Santa Isabel diz-se que entrou mesmo pelo meio das fileiras a parar tudo, que não se podiam degladiar. O que se sabe é que Dom Dinis não gostou muito que a rainha Santa Isabel tomasse o partido do filho, mas bom, também não é o tema de hoje, é só para termos uma ideia. E com este dissabor, digamos assim, com este fim de vida, acaba por morrer em 1325, Dom Dinis. Agora, para concluirmos esta síntese biográfica, cá está, ele lavrou o futuro terreno de Portugal. Por isso é que quando se fala lavrador, provavelmente não é só por causa da agricultura. É que ele preparou o terreno. Lavrou profundamente o reino de Portugal para aquilo que viria a ser. Manteve o equilíbrio com o papado, isto é muito importante, e nunca se vergou. O que significa que Dom Dinis não tinha medo das consequências doutrinárias da Igreja. Aquele medo da excomunhão, do interdito, sim. Ele provavelmente sabia que isso não era... Tinha acesso a outras fontes de sabedoria. Portanto, isso não o assustava. Tratou com o clero quando quis, da forma que quis, e conseguiu resolver sem se amedrontar bastante. Sempre que necessário mostrou firmeza militar, com o irmão, com o filho, com Castela, porque também houve umas disputas com Castela. Portanto, sempre que for necessário pegar nas armas, também pegou, sem
sem grandes problemas, digamos assim. Cá está, preparou a nível das atividades económicas o reino e, além disto, foi um rei de cultura. A primeira universidade portuguesa foi fundada por Dom Dinis. Chamou-se Estados Gerais, na altura. Que foram fundados em Lisboa, passaram para Coimbra, depois voltaram, ou foi ao contrário, agora não me recordo. Mas um dos grandes problemas era que os rapazes faziam muita confusão. Os rapazes jovens faziam muita confusão. E então tiveram sempre que sair de um lado para o outro e depois fixaram-se em Coimbra. Provavelmente foi Coimbra, Lisboa e depois Coimbra outra vez. E cá está. E além disso, oficializou a língua portuguesa. Isto também é fundamental. A partir de Dom Dinis, tudo que é chancelaria real passa a ser em português. Não é mais o latim. Português da época, claro. Mas isto vai ser muito importante para o que vamos ver a seguir. E promoveu também várias traduções importantes. Levantou o reino à subtileza da poesia de amor. Aqui vamos começar agora a entrar dentro do tema. E a sua própria corte foi um grande centro difusor de cultura. Na altura, a língua usada pelos poetas de toda a Península Ibérica era o português, o galego ou português. Era a língua em que os poetas se exprimiam. Fossem eles de Leão, fossem eles de Aragão, fossem eles de Castela. Era o português, se quisermos, português galego. E cá está, foi o rei trovador e o seu trobar é tido como um dos mais sublimes, tanto que nos ciclos que se fala da poesia trovadoresca, Dom Dinis tem um só para ele, o ciclo dionisíaco. Então vamos agora entrar dentro. E se eu fizer assim? Ok. Obrigado. Portanto, como vimos, o sul de França é muito próximo. Mas se olharmos atentamente, a ligação com a França, podemos ver ao longo da história portuguesa como ela se foi descendo. Muito importante. Giraud de Riquier, tido como dos últimos trovadores do sul de França, viveu na corte de Afonso X, seu avô. Estamos a falar que havia a heresia cátara, a famosa cruzada contra os albigenses, em que muitos deles fugiram, foram muitos deles queimados em Montségur, não é? E também trovadores tiveram que se espalhar, tiveram que fugir. E Giraud de Riquier faz uma súplica a Afonso X em que ele diz assim, sobre os trovadores: quis Deus honrá-los com tal sabedoria que não se poderia encontrar igual no mundo via humana. Giraud de Riquier está a falar de uma via humana, num caminho. Ele está a falar de coisas muito específicas. E Afonso III, o pai de Dom Dinis, estava em França, portanto também tinha relação com todas estas correntes, dizemos assim. A corte de Aragão, de onde vinha Isabel de Aragão, cultivava muito o trobar. Alguns dizem que é verdade, outros dizem que é mentira, mas diz que um dos dois preceptores mais importantes de Dom Dinis foi um sacerdote da Aquitânia que era o sul de França também, Aymeric de Eberhard. Teria sido um dos seus mestres espirituais. E, se repararmos, já Dom Sancho I, filho de Dom Afonso, Henriques, tinha-se casado com uma princesa da Provença. Portanto, estas relações com o sul de França, que ainda hoje persistem, já na altura podemos ver laços bastante fortes a serem criados. E agora temos aqui Guilherme de Poitiers, o Guilherme IX de Poitiers, conhecido como o primeiro trovador. Aqui estamos no sul de França. O primeiro. E repara bem no que ele diz. Um dos seus trovares, ele diz assim: com a doçura do tempo novo, ele está a anunciar um novo tempo, florescem os bosques e as aves cantam, cada uma delas no seu latim. Cada uma delas na sua própria língua vulgar. Não mais no latim, mas cada uma no seu latim. Eu, Guilherme IX, escrevo em provençal. Dom Dinis escreve em galego português. Não há mais latim. O canto novo vai ser cada um no seu latim. Segundo os versos do novo canto. Isto é muito enigmático. Guilherme IX anuncia um tempo novo em que vai-se usar cada um o seu latim para este cantar novo.
as raízes do trovadorismo, há várias teses, não há certezas. Não há, dentro do que eu conheço. Se alguém tiver, no fim podemos falar, porque é bem interessante. Mas não há, não se sabe. Há a tese litúrgica, há a tese arábica, há várias hipóteses. O que é verdade é que isto é um mistério. De repente floresce, tal como floresce a ordem do tempo, tal como florescem os ideais de cavalaria, floresce um pensar novo para um tempo novo. E o amor cortês, portanto, quando se fala de trovadores, fala-se de amor cortês, fala-se de cortes de amor. Hoje o tema não é o amor cortês, portanto não vamos desenvolver, mas o amor cortês é a fina amor. O amor cortês dos trovadores era a ideia do fin amor. Era um amor mais fino. Era um amor mais subtil. Era um amor não tanto instintivo, ou, se nos quisermos auxiliar pelas chaves filosóficas, não era um amor do quaternário, se quisermos assim. Era algo muito mais. E se pensarmos no nosso dia-a-dia, o que é que o amor faz? Mesmo no seu aspecto, se quisermos, mais instintivo, une. Portanto, o amor une. Duas pessoas diferentes que se unem em amor estão-se a reunir, tornam-se uma, de certa forma. Portanto, o amor como veículo para algo. E o fim do amor é, no fundo, a chamada via do coração. Há um livro, que é A Voz do Silêncio, isto é um antigo texto tibetano, tem muitos anos, milhares. Isto é um livro que estudamos no curso de Filosofia, felizmente. E aqui tem uma parte em que diz claramente a via do coração e a doutrina da cabeça. Qual é a diferença entre a cabeça e o coração? Pronto, os trovadores cultivavam uma via do coração. Fica cada vez mais evidente. Então, o fim do amor e a via do coração requer prece. No recital falávamos com alguém que há uma tradução que traduz prece como preço. Prece, no provençal, significava valor. Dentro do que eu conheço. Ter valor. Com o objetivo de melhorar. Isto é praticamente português. O trovador tinha que melhorar. O amor tinha que fazer com que a pessoa ficasse melhor. Com que se melhorasse moralmente. Como pessoa. Não era o amor de eu sou assim, como dizia há uns tempos um professor de artes marciais, aqui nas artes marciais não temos o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu fiquei assim, pronto. Não. Aqui, o trovador tem que melhorar. Conforme vai amando, melhora. E para o amor quer-se mesura. Mesura pode ser, se quiserem, comedimento. Comedimento também, um certo controle. Portanto, como veem os trovadores nos nossos tempos, a ideia que eu faço o que me apetece, quando me apetece, é a liberdade total. Não. O amor cortês tem mesura. Tem um pouco de controle sobre si, sobre as suas próprias expressões. E para se entrar na corte do rei amor, há que se bater à porta do castelo com paracha. Paracha era uma palavra que resumia muitas virtudes. Muitas. Essencialmente é a virtude das virtudes. E como podem ver, os trovadores falavam essencialmente num código de valores. Ou seja, era a ética que alentava o ser humano. Não é o saber de sistemas éticos de diferentes filósofos, é praticar a ética. Praticá-la. Para melhorar, se quisermos trazer aos nossos dias um pouco de amor cortês. Portanto, a cortesia, que tanto se fala, que muitas vezes, a meu ver, diz-se de maneira muito errada, porque não se entendeu, a cortesia não era uma, como se vê muitas vezes em vários artigos, um formalismo social da época entre senhoras e senhores. Não, a cortesia é uma disciplina interna. O que estamos a falar é um caminho, é a via do coração. Aqui não vamos ler tudo, mas Andreas Capellanos, no seu tratado De Amore, é onde ficou codificado, se quiserem, as regras do amor cortês. E reparem no que ele diz. O amor o que é que faz? Bom,
Ninguém pode ficar mais avarento com o amor, para começar. Começa a emitir beleza, fica mais humilde, nobreza de caráter, começa a prestar vários serviços de forma graciosa, tem tantas virtudes, é iluminado com a virtude da castidade. O que é que eles estão a falar aqui? O que é este tratado do amor cortês que fala nestes termos? Quem ama vai se tornando assim. Menos avarento, mais gracioso, mais cortês. E tinha essas famosas regras do amor cortês, porque tem um código muito concreto e que dizia, por exemplo, deves evitar a avareza como a peste mais mortífera e abraçar o seu exato contrário. Era uma das regras do código do amor cortês. Ser completamente vigilante a fim de evitar a falsidade. Isto é muito conhecido. Ser em tudo obediente às damas. As damas é que mandam no amor cortês. E o cavaleiro? Se bem que na cavalaria, se houvesse um juramento entre cavaleiros de armas, juramento de sangue, se o companheiro de armas chamasse ao mesmo tempo que a dama, o companheiro de armas é que tinha naquele momento, digamos, a prerrogativa. E nunca sejas maldicente, vejam como é difícil praticar o código de conduta do amor cortês. Nunca sejas maldicente. Estão a ver aquelas maldicências que nos descaem de vez em quando? Pronto. Nunca sejas. Porque isto tem efeitos muito concretos. Não divulgues o segredo dos amantes. Nunca desvies a amiga de outro. E procura sempre ser digno de pertencer à cavalaria de amor. Vejam que interessante, a cavalaria de amor. E poderíamos... Olha, que interessante. Não tenhas muitos confidentes no teu amor. A ideia que hoje dizemos tudo no Facebook, a gente sabe tudo aqui, dizer, ama com mesura e nem toda a gente tem que saber da tua vida, resguarda-te, não tens muitos confidentes do teu amor. E na altura, por questões que nós vamos ver hoje aqui, os trovadores até falam muitas vezes da dama pelo senhal, ou seja, não usavam o nome da mulher. Era o senhal. Não podiam revelar a identidade da dona. Pronto, por várias questões. Porque para o amor... Não vamos, senão temos que avançar. E, baseado nas regras do amor cortês, houve, no sul da França, com Leonor da Aquitânia e a sua filha Marie de Champagne, estamos a falar da neta de Guilherme IX, do primeiro trovador. Houve as famosas cortes de amor. Que eram estas cortes onde se debatiam casos de amor. Pronto, eram apresentados às damas. Olha, temos um caso assim, assim. Segundo o amor cortês, qual é o julgamento? E este aqui é muito interessante. O julgamento número 11 é: apresentam ao Tribunal do Amor o seguinte caso. O mesmo cavaleiro jurou amor a uma mulher e a seguir foi ter com outra. Depois voltou para a primeira. O que é que se faz a este sujeito? A resposta das damas no tribunal foi o seguinte: este ser indigno, que se tornou culpado de uma tão grave deslealdade, merece ser privado do amor das duas mulheres. Pronto. E não se deve vangloriar do amor de nenhuma outra dama honesta, uma vez que se vê reinar nele uma voluptuosidade impetuosa. Porque ele está completamente escravo das paixões. Quer dizer, não é que a paixão faça mal, é que o excesso de paixão não é a via do amor. Pode ter. Isso depois, há muita discussão se os trovadores têm um amor platónico que nunca chegava ao físico. É outra questão em aberto. Mas mesmo que chegassem, porque se virmos atrás, quer receba-se ou vês os prazeres do amor, observa sempre um certo pudor. Pronto. Tudo, mas com mesura. Com cortesia, não é? Então, o julgamento é muito engraçado. Há vários. Este é dos meus preferidos. Em relação a Portugal em si, à poesia trovadoresca em Portugal. Aqui é só para nos situarmos, porque o objetivo não é mesmo fazermos uma dissertação académica, e nem por acaso é muito curioso que um dos maiores especialistas em Portugal, o professor Rodrigues Lapa,
há um parágrafo em que diz assim: o problema, penso, estudar as cantigas dos trovadores do ponto de vista formal é que nós esquecemos que eles eram poetas. E é preciso ter sentimento quando se começa a entrar nisto. Se começarmos só a discutir se era uma copla, se era um paralelismo, se era um lexaprand, isso é importante, os aspectos técnicos, para quem gostar. Mas aqui estamos a falar do coração. O que nós temos estão essencialmente considerados em 3 cancioneiros: o da Ajuda, o da Vaticana e da Biblioteca Nacional, e mais tarde o de Baena, que é mais galego. Os trovadores foram muito protegidos nas cortes de Fernando III e o seu sucessor, Afonso X de Castelo. E em Portugal, Afonso III, pai de Dom Dinis, foi um período muito fecundo da poesia trovadoresca portuguesa, Dom Dinis em si e o famoso Dom Pedro, conde de Barcelos. Depois, tudo isto se dissolveu porque o canto novo já tinha uns 4, 5 séculos de vida. Agora, temos que encontrar novas formas para a mesma coisa. Temos os ciclos, aqui não nos interessa, e temos as cantigas, só para nos situarmos. Existem as cantigas de amor, as cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e de maldizer. As cantigas de amor são, muito sucintamente, a transportação da canção provençal, da cantiga de amor provençal, para galego e português, em que o trovador canta à sua dama. Que dama era esta? É muito misterioso. Sabes que Dom Dinis teve várias damas. Teve Isabel de Aragão, teve várias outras damas, teve muitos filhos bastardos. Mas a dama do trovador seria uma dama física? Algumas vezes sim, outras vezes muito provavelmente não. As cantigas de amigo é quando temos uma mulher a queixar-se ou a confidenciar sobre o que se passa com o seu amigo. Então temos a mulher que fala com uma amiga, como vimos no recital, que fala com a mãe, muitas vezes está a falar com a própria mãe, e às vezes fala com a própria natureza. Todos conhecemos a cantiga de amigo, ou Ondas do Mar de Vigo. Pronto, isso é uma cantiga de amigo. E vimos agora cantigas de amigo, em que a Sara declamou, em que a amiga dizia ao amigo: olha, vamos ter que resolver isto, e a minha mãe, quer concorde, quer não concorde, vai ser assim. E tu vê lá se te decides, porque matas-te a ti e matas-me a mim. Não é? Pronto. E as cantigas de escárnio e de maldizer na Provença eram chamadas de servantes, que é quando se queria satirizar alguém, e nós somos particularmente bons nisso também. Diz-se que a poesia provençal calhou muito bem em Portugal pelo nosso lirismo, já de caráter, de certa forma, e também pela nossa tendência ao escárnio e ao maldizer e à sátira. Portanto, isso é somente para nos situarmos um pouco. Vamos avançar porque temos que ir encerramento. Portanto, uma das poesias que se falou, que se declamou há pouco, Dom Dinis diz o seguinte: isto, há pouco falávamos, o português que nós lemos era o português já moderno. Este é o original. Provençais sabem muito bem trovar e dizem eles que é com amor. Mas os que trovam no tempo da flor e não em outro, ou seja, ele diz, os da Provença, eles sabem bem trovar. Mas aqueles que trovam só no tempo da flor, aqueles que trovam só quando a natureza lhe puxa, só quando é a primavera, só quando é o verão, esses, quando os que só trovam aí, nesse tempo, e não em outro, depois ele vai continuar. Cá os que trovam e que se alegrar vão no tempo que tem a cor, a flor consigo, ou seja, aqueles que trovam e se alegram quando nesse tempo a flor tem a cor consigo, e tanto que se for aquele tempo, a questão é quando aquele tempo passar, logo em trovar razão não han, logo já não tem mais razões para trovar. Não vivem em qual perdição hoje eu vivo, não vivem na perdição que eu vivo e que me há de matar.
uma das leituras, como eu digo, isto está aqui, isto é um código, para mim pelo menos. Portanto, uma das chaves de leitura é o amor que dou. Ele não está, eu acho que ele não ousaria dizer, eu sou muito melhor que os trovadores da Provença. Pode ser, por uma questão retórica, que o diga. Mas uma das possíveis chaves de leitura é que ele está a dizer que há um amor leviano que vai e vem com as estações, se quisermos, ou se exponencia mais, então nós sabemos que estamos a falar, né, com o verão, com a primavera, e há outro que não depende das estações. Há outro que é muito mais profundo. E que quando o sol de bom tempo passa, ele continua a troar. Continua a ter alegria nesse troar. Portanto, é um amor muito mais do que esse amor mais instintivo, mais básico, se quisermos. E uma das outras poesias era esta, não é? Quero eu à maneira do Provençal. Ele diz, eu à maneira do Provençal vou fazer uma cantiga de amor. Vou usar a estrutura, vou usar os temas, vou falar nos temas. Vejam como é lindo. Havia um dos temas dos trovadores era a ideia de ficarem completamente calados e sem palavras perante a dama. Quando a dama aparecia... E então, a Patrícia leu esta poesia linda que é: nunca Deus fez tal coita era aflição, dor, aflição, que eu hei com a coisa do mundo que mais amei, desde que a vi, e amei e amarei. No outro dia, quando a fui ver, o lemo leva a coisa que lhe falei, do quanto lhe antes cuidar a dizer. Ou seja, eu fui vê-la, e o que eu lhe disse foi a ínfima parte daquilo que eu lhe levava para lhe dizer. Porquê? Mas assim que diante dela me quitei, quando fiquei à frente dela, do que antes cuidar eu me lembrei. Aliás, quando saí da frente dela, do que antes eu queria dizer, agora lembrei-me. Que nenhuma coisa disso não me enguei. Mas, quando ela quis tornar para a ver e lhe dizer, quando quis voltar para lhe dizer, e bem me esforcei para lhe contar, sequer não tive poder. Vejam como o Dom Dinis também vai retomar alguns tópicos, alguns temas clássicos do trovadorismo. E aqui, quando ele diz, à maneira do Provençal, ele vai nos dar um relato, foi o António que declarou, ele aqui descreve a mulher, a dama, que não tem igual. E ele diz, quero eu agora, de maneira de Provençal, fazer um cantar de amor. E quero muito louvar a minha senhor, porque na altura a dama era sempre senhor, a minha senhor, que a prece nem formosura não fala então. Como vimos, prece era um termo provençal, isto é um provençalismo. Prece, valor. Esta dama que eu quero louvar, valor e formosura não lhe faltam. Nem bondade. Eu não conheço nenhum amigo meu que me tenha dito apaixonei-me por aquela mulher porque ela é tão bondosa. Eu não conheço. E mais vos direi, tanto a Deus fez comprida de bem, ela tem tanto bem em si, que mais que todas as do mundo vale. Diz-nos na filosofia arcaica que uma das provas para os homens é não afunilarem a sua vida numa dama. Portanto, a dama que estamos aqui a falar vale mais do que as outras todas. Que na minha Senhor, nunca Deus pôs mal. É que ela não tem um centímetro de maldade. Mas pôs e prece, obviamente, e beldade, e louvor. E prece, e beleza, e louvor. E falar muito bem, aqui a cortesia, e falar muito bem, e rir melhor, sempre tão... E aqui isto é que é diferente. Falar muito bem e rir melhor que outra mulher. Além disso, é muito leal. Daí é leal muito. É por esta não sei hoje quem possa completamente no seu bem falar. Platão, foi um dos grandes filósofos do amor, dizia que há uma dama que é sempre fiel, que é a dama filosofia. Ou a dama poesia. Essa é sempre fiel. E não quero com isto dizer que as damas não o sejam. Pronto.
Mas Platão dizia que juras de amor mesmo só à senhora filosofia. Só à dama poesia. Portanto, vejam como ele está a dizer que esta dama que ele está a falar é muito leal. Muito leal. Portanto, de que dama é que Dom Dinis está aqui a falar? Ele diz, não tem, ela vale mais que as outras todas. Ela é tão leal, ela é tão pretz, tão de loura, de beldade. Não é? Ora, vamos continuar, estamos para terminarmos, para começarmos a acabar. Esta questão do fino amor, isto é Santa Teresa d'Ávila, 2, 3 séculos depois. Reparem no que ela diz numa poesia que, salvo erro, chama-se Nada te turbe. É uma maravilha. Quem não conhecer as poesias de Santa Teresa d'Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus também, é uma delícia para a alma. Sabem que a poesia, é muito importante que cultivemos a poesia, porque às vezes 10 minutos de poesia valem mais que 50 meditações, exposições, caminhadas, porque a poesia é uma outra dimensão mental. Eu conheço casos que estavam em situações de um stress enorme, de trabalho, viagens, reuniões, e à noite o que essa pessoa, esse meu amigo, fazia era pegar em livros de poesia, e Beethoven, e lia. E dizia que no dia a seguir estava novo. Já tem um grande poder de revigorar. Então, Santa Teresa d'Ávila dizia assim: aspira ao celeste, que sempre dura. Fiel e rico em promessas, Deus não se muda. Deus é estável. Ama a qual merece bondade imensa. Pois vejam isto que maravilha. Pero não há amor fino sem a paciência. Vejam o amor fino como ele mencionou dos estudadores. É dos místicos também. Vejam como isto é uma via, eles sabiam o que estavam a falar. E neste caso, não há amor fino, fino amor, sem paciência. Isso não há. E um dos grandes escultores do amor foi Dante Alighieri. Que neste livro, A Vida Nova, isto, é assim, quando pegarem no livro, saibam que têm 2 horas pela frente pelo menos. Porque quando começam a ler é difícil parar. Porque é uma maravilha. E Dante, na Vita Nova, ou seja, a nova vida, a partir de um determinado momento, Dante diz que vai começar uma nova vida. Que é o tal nascer 2 vezes das tradições filosóficas arcaicas. Que é o que significa o nosso São Bartolomeu. Nós temos um São Bartolomeu aqui no Museu Nacional de Arte Antiga, que é representado tendo a pele pela mão. Mudou de pele. E numa aldeia do norte de Portugal, o animal símbolo dessa aldeia, São Bartolomeu do Mar, é o quê? É um galo. Porque o galo é o que anuncia o novo dia. Portanto, esta é vida nova. E, numa das partes da vida nova, Dante vai dizer assim: como já me tivesse exercitado na arte de rimar. Ou seja, a arte de rimar era uma coisa muito própria. Decidi fazer um soneto, depois saudar todos os devotos do amor. Dante pertencia a uma confraria filosófica ou esotérica chamada os Fiéis do Amor. Os Fedeli d'Amore. Isto não há grandes dúvidas. Porque o que ele está aqui a dizer dos devotos do amor eram os seus companheiros de escola, se quiser. Que eles comunicavam entre eles com poesia. Porque nessa altura o risco de ir para a fogueira era um pouco maior do que hoje. Não é? Portanto, ele diz: eu decidi saudar todos os devotos do amor. Todos aqueles que tentam servir o Rei Amor, como vimos antes. E lhes pediria que julgassem a minha visão. Porque o que Dante está aqui um pouco o contexto, ele teve uma experiência muito forte de visões, em sonhos, e quis perceber se aquilo era uma fantasia dele ou se era uma fenomenologia própria ao desenvolvimento espiritual. E então quis perguntar aos seus companheiros da oficina alquímica se também já tinha passado com eles.
E aqui é que entramos naquilo que grande parte do nosso tempo, a meu ver, não entende, que nós queremos ser objetivos, e está ótimo ser objetivos, mas existe uma subjetividade objetiva, que é o que Dante está aqui a mostrar. Passou-se uma coisa com ele, interna, real, mas interna, que não dá para medir, pesar, provar, não dá. Mas há poesia para prová-lo. E ele quer saber com os seus companheiros de escola, olha, isso que se passou comigo já vos aconteceu a vós? Então comunica com um soneto que começa a toda a alma prisioneira, a todo o coração gentil. A questão da gentileza, da cortesia, muitas vezes, cor a corteza, coração gentil. E mais para a frente diz assim, numa outra etapa do livro: decidi lamentar-me num soneto que transcreverei porque a minha amada foi razão imediata de certas palavras que contém, conforme aparecerá a quem o entenda. Ou seja, ele está aqui claramente a dizer, nós comunicamos uns com os outros com poesia, e esta poesia haverá quem a entenda e quem não a entenda. Dante diz isto muito claro. O próprio Camões, numa das suas poesias, diz e cada um entenderá dos meus versos aquilo que de entendimento de amor tiver, algo assim. Ou seja, que diz, vocês irão compreender isto quanto mais tiverem na via do amor ou menos. É a mesma ideia. Não sei se Camões era companheiro de carteira de Dante, são alturas diferentes, mas eventualmente eram da mesma oficina alquímica. E cá está. E diz, e o soneto começa, ó vós que no caminho do amor passais. O caminho do amor, a via do amor, a tal via do coração. E para encerrarmos, quando morreu Dom Dinis, um dos trovadores de Castela fez-lhe o que era uma das formas poéticas, que era o pranto. Né? E porque morreu Dom Dinis, e era uma personagem tão querida, pelo menos para este trovador, que fez-lhe um pranto, em que dizia, os namorados que trovam de amor, todos deviam grande honra fazer, e não tomar em si nenhum prazer, porque perderam tão bom senhor, como o rei Dom Dinis de Portugal, de que nenhum pode dizer mal. E continua. Os trovadores que depois ficaram no seu reino, no de Leão, no de Castela e no de Aragão, nunca pôs-se a morte trovaram. E depois continua. Os cavaleiros e cidadãos que deste rei haviam dinheiros, e outro assim, donas e escudeiros, matar-se deviam com as mãos. Porque perderam tão bom senhor, de que posso eu bem dizer, sem pavor, que não ficou igual no meio dos cristãos. E acaba a dizer assim, e mais vos quero dizer deste rei, e dos que dele haviam bem fazer, devia-se deste mundo a perder quando ele morreu, porquanto eu vi e sei, que ele foi rei muito prestador, e saboroso, e de amor, trovador. Mas quando ele morre, há um trovador de Leão que diz, o futuro da poesia provençal aqui na nossa região vai sofrer com Dom Dinis, e de facto teve mais um pouco, e depois acabou por cair nas águas da história. E para encerrar mesmo, prometo, é o último slide, o nosso querido professor Paulo Loução hoje não está, mas o professor Paulo Loução é o diretor da Nova Acrópole de Cascais, da nossa escola, e ele tem um artigo muito bonito em que diz assim, seria Dom Dinis um dos fiéis do amor? O que estávamos a falar, Dante era um fiel do amor, Guido Cavalcanti era um fiel do amor, todos praticamente do Dolce Estilo Novo eram fiéis do amor, como Petrarca, por exemplo, que depois veio a influenciar muito Camões. E o professor Paulo pergunta-se, seria Dom Dinis um dos fiéis do amor? Ele diz que é provável que não fosse, dessa própria confraria, que não deveria ser, porque Dante, na sua Divina Comédia, não gosta muito de Dom Dinis. Provavelmente porque não tinha ainda o quadro histórico completo, que depois se veio a perceber que ele não teve contra os templários e tudo mais. Mas, diz que muito provavelmente ele seguia a mesma via do amor. E, encerrando, diz, o arquétipo da Sofia reflete-se nas damas. A Sofia, né, é sabedoria, o filosofos, o que ama a sabedoria. E ou filosofia também como a sabedoria do amor. Nós também não entendemos. Que inspira o poeta à vivência dos mistérios do amor, os tais mistérios do amor. Porque só com os mistérios
é que se pode compreender um Dante. Ele está a falar, a nossa razão não entende. Ou nós vivemos, para nós é muito difícil este nível, do meu ponto de vista, mas a nossa razão não vai conseguir perceber estas coisas. Ou experiencia e vive tem esta vida interna. Diz que Santa Teresa d'Ávila, uma das mais fortes visões que teve, foi um anjo que lhe apareceu claramente a enterrar uma lança no peito. E ela viu-se com uma clareza, e como se o seu coração a partir daí tivesse ficado completamente a arder. E muitas vezes retrata-se os santos, com aquele coração a arder. Claro, já para os antigos egípcios o coração era o mais importante, mais que a cabeça. O cérebro era importante, mas o coração era mais. E, concluindo a nossa conclusão, o São Paulo diz assim: aqueles que pertencem a essas cortes de amor começam a viver uma outra forma de relações humanas. Cortes de amor como houve no sul de França, a meu aviso, não houve em Portugal. Não houve cortes de amor com estes tribunais do amor. Eu acho que não houve. Dentro do que eu conheço, não houve. A corte de Dom Dinis protegia muito os estupradores, ele próprio cultivou muito, mas não havia cortes de amor. Agora, nós podemos, se quisermos pelo menos começar a interessar-nos pela via do amor, pensar nesta ideia que esta sala já é uma corte de amor. Quando nós sairmos daqui, a primeira pessoa que encontrarmos, a forma como a tratarmos, já será uma corte de amor. E podemos levar essa corte de amor para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa cidade, se quisermos, de certa forma, para o nosso país, para a humanidade e para aqueles que já viram muito mais do que nós, para o universo inteiro. Mas aqueles então que pertencem a estas cortes de amor começam a viver uma outra forma de relações humanas, mais ricas, onde o amor fomenta as fraternidades de alma. Por isso pode e deve haver amor fora do casamento. Isto é importante porque os trovadores, uma das coisas era o adultério. Claro, porque na altura os casamentos eram arranjos políticos. E, portanto, o amor verdadeiro seria sempre, a priori, fora do casamento. Pronto. Portanto, é que o São Paulo diz: deve haver amor fora do casamento. É evidente, amor entre todos nós. Mas é o fim amor, não é um amor. E, portanto, assim sendo, alarga-se o espectro da experiência do amor. Quem quiser, não o vou meter agora, podem ouvir algumas cantigas de Dom Dinis no YouTube, porque estão disponíveis e são muito bonitas. Desejo-vos uma boa noite e que possam cultivar as cores do amor e a poesia. Muito obrigado.